Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu fiz um vídeo sobre o que é perícope e agora eu vou mostrar uma delas, tendo-a como exemplo. Mas a pergunta que não quer calar: o que é uma perícope? Perícope é um termo utilizado para descrever uma porção ou um segmento de um texto que pode ser lido ou analisado de forma independente. Isso significa que, no contexto bíblico, uma perícope é uma unidade de discurso que tem sentido completo e coeso, embora faça parte de um contexto maior. A ideia, o termo em grego, é como se houvesse um recorte, e é isto que a gente vai fazer quando analisamos o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, versículo 10 até o 13. Farei a leitura de uma forma breve, rápida, mas para que você possa se situar dentro do texto em questão. Quando se achou só, os que estavam ao redor dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele lhes disse: A vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes diz por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se convertam e sejam perdoados. Disse-lhes mais: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Pois bem, quando a gente se depara com esse texto, a partir do versículo 10, Marcos, capítulo 4, versículo 10 até o 13, a gente está diante de um texto que podemos, sim, considerar uma perícope. Essa passagem, na verdade, trata de um texto específico sobre a vida de Jesus, um momento especial na vida dele. Logo após ele contar a parábola do semeador para a multidão. Se a gente se reportar ao capítulo 4, que é a mesma referência de Marcos, no versículo 1 até o 9, a gente vai ter o quê? A chamada parábola do semeador. Já nos versículos 10, 11, 12 e 13, os quatro, portanto, os discípulos perguntam a Jesus sobre o significado da parábola. E ele responde explicando a razão pela qual usa parábolas. Aqui está o texto de Marcos, capítulo 4, versículo 10 até o versículo de número 13, que vai formar a perícope, ok? E quais razões pode levar a identificar ou considerá-la como uma perícope? Primeiro, que do versículo 10 até o 13, do capítulo 4 de Marcos, a gente vai ver uma unidade temática. O trecho apresenta uma sequência clara de perguntas dos discípulos e a resposta de Jesus sobre o uso das parábolas. E qual é o foco? É a explicação do método de Jesus, em particular, o uso de parábolas. Mas além da unidade temática, a gente vai observar a estrutura. E quando eu menciono estrutura, você vai observar a passagem. Ela tem uma introdução. E qual é a introdução? Você pode indagar. É justamente os discípulos perguntando a Jesus. Mas se tem uma introdução, vai ter um desenvolvimento, que é a explicação de Jesus sobre o uso de parábolas. Mas se tem introdução, tem desenvolvimento, vai ter que ter o quê? Conclusão. Logo, dentro da estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. E a conclusão é justamente Jesus desafiando os discípulos sobre a sua compreensão das parábolas. E qual é o sentido completo? A perícope, versículo 10 até o 13 de Marcos, capítulo 4, aborda uma questão específica, o significado do uso das parábolas, e vai trazer uma explicação clara. Observe também que, embora ela se conecte com a parábola anterior, que é justamente a parábola do semeador, tem começo, meio e fim, que a tornam uma unidade de estudo independente. É um erro, digamos, grosseiro você achar
que desde o capítulo 4 do 1 até o 13, por exemplo, tem apenas uma unidade. Pelo contrário, a gente vai ver, sim, do versículo 1 até o 9, a parábola do semeador, que nós não vamos nos deter neste vídeo, mas você pode ver a unidade temática, uma introdução, o desenvolvimento, uma conclusão, e vai então chegar a um denominador comum. Ou seja, trata-se de uma perícope. Da mesma forma, o verso 10 até o 13 vai estar ligado com a parte anterior, porque tem começo, meio e fim, que a tornam uma unidade de estudo independente. Se é uma unidade de estudo independente, você pode pregar somente com este recorte, isto é, com esta perícope. Portanto, Marcos é uma perícope que explica a razão pela qual Jesus usa parábolas e fornece uma chave de interpretação para a compreensão de seus ensinamentos. Eu falei de uma forma muito resumida, mas eu vou falar ainda sobre como identificar uma perícope. Como é que a gente vai chegar a uma conclusão de que trata-se realmente e podemos então considerá-la como tal? É assunto para o próximo vídeo. Não deixe de assistir o que é perícope. Assista este vídeo e o próximo que nós faremos para que possa ajudá-lo a compreender sobre a perícope, porque quando você faz um recorte e tem uma unidade temática, analisa a estrutura, princípio, meio e fim, você vai poder falar com mais exatidão, ainda fundamentado na Bíblia, sem fugir do texto, dentro do contexto, e, por fim, evitar falar coisas que o texto não diz. É comum alguns pregadores introduzirem ideias pessoais, muito boas, por sinal, dentro do texto. Mas o nosso objetivo não é colocar nossas ideias no texto, e sim extrair do texto as ideias, e por isso a gente precisa, naturalmente, trabalhar de uma forma mais criteriosa, afinal de contas, estamos lidando com a palavra de Deus. E para lidar com a Bíblia, não precisa necessariamente ser um especialista, precisa ser uma pessoa estudiosa, eu acrescento, caprichosa, uma pessoa que faça uma leitura atenta, que faça uma leitura cuidadosa e que venha, assim, adotar princípios de interpretação para compreendê-la melhor e adequadamente. Espero que este vídeo tenha lhe ajudado. Se você tem alguma dúvida ou pergunta, pode deixar no comentário e, na medida do possível, eu vou respondendo para que você possa ter as dúvidas dirimidas, bem como as suas perguntas respondidas.